Alguma vez se perguntaram porque é que, por exemplo, no filme Troia, ou em muitas outras situações mais antigas, eram colocadas moedas nos olhos ou mesmo na boca das pessoas que faleciam? Se não sabem, apresento-vos hoje Caronte, o barqueiro do inferno. É uma figura icónica da mitologia grega, conhecido também como o barqueiro dos mortos no submundo. Mas antes, subscrevam o canal se são novos por aqui e gostarem do conteúdo. Se já são subscritores, ajudem-me a partilhar o canal. Podem fazê-lo através das vossas redes sociais e não se esqueçam de clicar no sino para não perder os novos vídeos. E apresento-vos agora Caronte, o barqueiro do inferno. O barqueiro Caronte, mais conhecido por barqueiro Charon, da mitologia grega. Caronte é uma figura icónica da mitologia grega, conhecido como o barqueiro do inferno ou o barqueiro dos mortos no submundo. É frequentemente retratado no seu barco, transportando as almas dos falecidos. Podemos vê-lo nos monumentos da Idade Média, por exemplo, no túmulo de Dagoberto, e na Capela Sistina, mais precisamente nas pinturas de Miguel Ângelo sobre o juízo final. Tradicionalmente é retratado como um homem idoso, sempre de pé no seu barco, armado com uma vara ou com um martelo de duas cabeças. Porém, não havia nada de frágil em Caronte. Ele tinha uma força enorme, sobrenatural. Ele conseguia garantir que quem não pagasse jamais pusesse os pés no seu barco. Quem era o barqueiro dos infernos? Caronte era filho de duas divindades do panteão grego. É filho de Nix, a deusa que é a personificação da noite, a líder das feiticeiras e bruxas, e ainda a rainha dos segredos e mistérios noturnos. O seu pai era Erebus, o deus nascido do caos e o líder da escuridão. Nix e Erebus tiveram muitos filhos e, portanto, Charon era irmão de muitas das figuras sombrias da mitologia grega. Entre eles, Némesis, a deusa da vingança, e Thanatos, o deus da morte. Charon, o homem do barco. Tal como acontece com a maioria dos filhos de Nix e Erebus, dizia-se que Charon residia no submundo grego. O seu trabalho para toda a eternidade era o de ser o barqueiro dos mortos. Diz-se que Charon foi castigado por Zeus, pois este roubou a caixa de Pandora, e assim ficou para sempre navegando pelo rio, levando almas até ao submundo. Os recém-falecidos amontoam-se nas margens do rio Acheron, conhecido como o Rio da Dor, rio das águas turbulentas, negras e sombrias. Estas águas dividem o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Aqui Charon aguardaria no seu barco para levar os falecidos através do rio. Dizia-se que o pagamento para Charon era feito em obolos ou denace persa. Nenhuma das moedas era particularmente valiosa, mas se o falecido tivesse uma, significava que este tinha sido submetido aos devidos ritos funerários. O barqueiro do inferno, como era chamado, recebia no seu barco todo o tipo de pessoas, desde jovens a menos jovens, desde mulheres ou homens, até mesmo recebia, muitas vezes, heróis magnânimos caídos em combate. As almas a aguardar travessia eram em vasto número. O barqueiro nunca descansava ou parava, pois havia sempre almas na margem do rio a implorar pela travessia. Todos se amontoavam a querer passar, ansiosos por chegar à margem oposta, mas o severo barqueiro somente levava aqueles que ele escolhia e empurrava todos os outros para a terra. Aqueles que não conseguiam pagar a taxa de Charon eram condenados a vagar sem rumo pelas margens do rio Acheron. Os seus tormentos iriam durar 100 anos. Os seus espíritos tornariam-se fantasmas na terra, assombrando os vivos e sempre em constante dor e sofrimento. Aqueles que pudessem pagar ao barqueiro e que tivessem a sorte de ser escolhidos seriam transportados com toda a segurança
através do rio Acheron. Na outra margem esperava-os o reino de Hades, ou seja, o reino do submundo. Era aí que as almas dos falecidos ficariam perante os juízes dos mortos. Estes iriam julgar como as almas iriam passar toda a eternidade. Charon e a vida. O submundo é liderado por Hades. Era, obviamente, a terra dos mortos. Para lá chegarem, também os vivos teriam de atravessar o rio Acheron. Os vivos, é claro, não deveriam estar no submundo, e Charon certamente não deveria ajudá-los. Mas alguns dos deuses, e mesmo pessoas, fizeram uso de Charon e do seu barco para lá chegarem. Por exemplo, temos Teseu, um grande herói de Atenas, e Pirithous, o rei da região de Larissa e melhor amigo de Teseu. Estes, ainda em vida, pagaram caro a Caronte pela travessia. Os dois homens estavam a tentar resgatar Perséfone do submundo. A deusa Perséfone tinha sido sequestrada por Hades, o rei do submundo. Apesar de Perséfone ser sua sobrinha, Hades raptou-a com o objetivo de esta se tornar a sua esposa. Mas houve também outras figuras que conseguiram fazer com que Charon as transportasse sem pagamento. Um deles foi Orfeu. Este encantou Charon com sua música. Orfeu procurava Eurídice, a sua amada no reino dos mortos, mas a este Charon apenas permitiu uma única passagem, a passagem de ida. Charon era severamente punido por todas as vezes que deixava a vida entrar no submundo. Hades ficou particularmente chateado e enfurecido quando Charon permitiu que Teseu lá entrasse em busca de Perséfone. Diz-se que Charon chegou a ficar um ano acorrentado. Se os falecidos durante esse período de tempo simplesmente esperaram nas margens do rio Acheron, ou se alguém fez o seu trabalho, não é escrito nestas fontes antigas. De mito a costumes e tradições. Este costume ou tradição de se pagar ao barqueiro está principalmente associado com os antigos gregos e romanos, mas também pode ser tanto encontrado no Antigo Oriente como na Europa Ocidental. É curioso que a arqueologia mostra que o mito reflete um costume real. Será mesmo que existe um barqueiro que nos leva para o outro lado? E se for verdade, estarás tu disposto a arriscar ser sepultado sem o devido pagamento preparado? E chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E vocês já conheciam esta história do barqueiro do inferno? Digam-me nos comentários. Eu confesso que já tinha ouvido falar, mas os detalhes apenas os fiquei a saber na preparação para este vídeo. E meus amigos, se gostam do conteúdo, não se esqueçam de subscrever o canal. Se já são subscritos, ajudem-me a divulgar o canal. Para isso, basta partilharem o vídeo que vocês mais gostam nas vossas redes sociais. E despeço-me com tudo de bom para vocês, para aqueles que vocês amam, e até ao próximo vídeo.